Estamos ao vivo, mais uma vez. Vou esperar o pessoal entrar aí, para poder começar essa história aqui de novo. E vou dar uma enrolada aqui enquanto isso, até chegar uma galera aí, para trocar aquela ideia sobre o quiz de hoje. Salve, Leandrinho Tampico. Bem-vindos aí todos que estão entrando na live. Cissa Veronese, bem-vinda, fofura. Que legal. Bom, antes de começar a falar sobre o assunto previsto para hoje, quero lembrá-los qual é a ideia dessa história aqui. Falei oi pro Zé, meu companheiro aqui, por favor. E aí, Zé, suavão. E o Joca, meus parceiros. Ok, fora. O projeto aqui, essa ideia do quiz é sempre, ao invés de responder, gerar questionamentos, né? Melhorar as perguntas, como sempre. Então, como se você já participou de alguma dessas ações aqui das últimas semanas, você deve ter percebido que as perguntas que eu coloco não têm respostas muito definidas. As perguntas não servem para isso. Elas servem especificamente para nos fazer pensar, questionar e melhorar a forma como a forma superficial que a gente normalmente usa para pensar sobre essa cena com a qual a gente interage, né? Essa cena das danças urbanas, essa história toda. Então, meu plano é gerar perguntas complicadas mesmo. Me ajuda aqui com uma coisa, pessoal. Estou pedindo aqui para participar do meu vídeo ao vivo. Se eu clicar aqui, o que acontece, hein? Alguém sabe me dizer? Eu nunca fiz isso. O Toshiba está pedindo para participar. Eu não sei o que acontece. Alguém me conta aí, por favor. Eu não sou um cara muito dessas tecnologias. Eu sou um cara ancião. Ó, depois, se alguém souber me explicar aí, eu aceito, ó, uma ajuda. Vou dar continuidade, hein? Então é isso. A pergunta de hoje também é parte dessa história aí. Também fica no ar para a gente discutir. Mas eu não esperem de mim uma grande resposta, mas sim um monte de coisa para fazer vocês pensarem junto comigo. Muito obrigado. Valeu, pessoal, pelas respostas. Se alguém pedir aí, eu vou apertar e vamos ver o que acontece. Então, vamos à pergunta de hoje. Eu deixei lá no quiz a pergunta: qual é a street dance mais antiga? E aí, para minha grande felicidade, mais uma vez, tive várias respostas super legais, várias pessoas pensando sobre o assunto, um monte de possíveis respostas para essa pergunta. E agora eu vou dar a minha avaliação sobre isso. Como eu disse, o plano não é deixar uma resposta, mas sim pensar sobre o assunto. E assim como eu disse na semana passada, como eu sou o cara que gera essa ação, eu sou o único que tem o direito de vir aqui falar um monte. Vocês todos têm o direito de colocarem pensamentos lá nas respostas, nos comentários do post, mas eu sou o único que posso vir aqui falar um monte. Egoísta mesmo. Bom, assim como tenho feito todas as semanas, as perguntas que eu deixo precisam sempre de uma análise semântica, né? Uma análise de o que é que as palavras que formam essa frase questionadora significam, o que é que essas palavras querem dizer. Porque se eu simplesmente pegar a pergunta literalmente como ela está lá, inúmeras respostas são possíveis, mas nenhuma delas conclusiva. Dá pra gente entrar em briga e ficar se debatendo aqui para sempre, sem nenhum de nós ter oficialmente razão. Então, vamos pensar nessa pergunta. Primeira coisa, a gente tem que avaliar o que é que está sendo dito ali. A pergunta é: qual é a street dance mais antiga? Então, a primeira coisa que tem que ser avaliada é o que é uma street dance, ou pelo menos
a que eu me refiro quando eu uso esse termo? Essencialmente, como eu já falei aqui outras vezes e já deixei no glossário também, aqui nos posts de terça-feira no Instagram, uma street dance, em essência, é uma dança vernacular de contexto urbano, né? Então é o que a gente chama aqui em português, chamamos de danças urbanas, é o que em inglês é chamado de street dance, e provavelmente em outros idiomas tem também algum tipo de representação no idioma de cada país. Street dance pode ser entendido então essencialmente simplesmente como uma tradução para a ideia de danças vernaculares de contexto urbano. Então, primeiro isso, né? Essa ideia nos leva a possíveis respostas para a pergunta, mas pode ser também entendido como um termo específico que designa as danças vernaculares de contexto urbano dos Estados Unidos. E aí a resposta muda bastante, ou as possíveis avaliações mudam bastante. Além disso, tem mais uma semântica aí para ser avaliada, né? Mais antiga, street dance mais antiga. Então, se a gente pegar e pensar o seguinte, que street dance diz respeito à cidade, né, contexto urbano, danças vernaculares de contexto urbano. Se a gente for tirar a ideia de Estados Unidos e for apenas avaliar como sendo danças vernaculares de contexto urbano, de qualquer lugar, de qualquer época, então, assim como respondeu o meu querido e prezado colega Nelson o David de Merra, a resposta dele foi dentro da cultura norte-americana ou no sentido de street dance universal? Se fosse universal, talvez deveríamos pensar na origem das primeiras cidades. Justamente. Então, se a ideia é danças vernaculares de contexto urbano, urbano diz respeito à cidade, tudo que é inerente à cidade. Portanto, para pensar qual seria a primeira, mais antiga das street dances, ou seja, das danças vernaculares de contexto urbano, a gente precisa descobrir quais são as cidades mais antigas. E aí começa uma brincadeira que nos leva para longe de dança, em essência, né? A gente vai lidar com um outro conceito. E para piorar, a gente tem que entender o que é cidade, né? Não adianta só pensar em qual a cidade mais antiga, porque a gente corre o risco de esbarrar os primeiros agrupamentos de pessoas. E aí não é a mesma coisa. Por exemplo, a definição de cidade é muito volátil, né? Ela muda muito dependendo de em que lugar do mundo você está, dependendo de em qual época você está falando sobre isso. Mas em geral tem algumas coisas que atualmente, pelo menos, constituem uma ideia razoavelmente equilibrada aí do conceito de cidade. Então, essencialmente, designa um território que é urbano e não rural, né? Então, não é a parte rural, mas sim a parte urbana. Mas isso não quer dizer nada por enquanto. Aí tem um monte de variações, de definições possíveis, de várias sortes, né, de várias vertentes diferentes, que podem ser usadas para avaliar se algum agrupamento de pessoas é uma cidade ou simplesmente uma vila ou alguma coisa do tipo. Como, por exemplo, o número de pessoas, né? Existem... com licença, rapidinho, só vou tirar esse negócio aqui. Obrigado. Por exemplo, existe uma variação aí de razoavelmente 1.000 até 50.000 pessoas para dizer que esse lugar que tem um agrupamento de pessoas pode ser considerado uma cidade. Dependendo de que lugar do mundo você está, essas regras para avaliação mudam. Desde a partir de 1.000 pessoas pode ser considerado uma cidade, até lugares que avaliam que a partir de 50.000 pessoas é considerado uma cidade. E existem lugares que simplesmente não lidam com o número de pessoas no agrupamento como uma das variáveis para definir se esse lugar é uma cidade ou não. Então, também não é muito conclusivo. Ainda tem número de moradias, né, número de lugares em que moram as pessoas, funções econômicas, infraestrutura. Por exemplo, se possuem assentamentos
concentrados, né, agrupamentos de pessoas com mais de um ano de duração, com estruturas razoavelmente permanentes, né, que sobrevivem a mais de um ano. Né? Por exemplo, em alguns autores eles citam que tendas raramente sobrevivem a mais de um ano, então não é uma casa. Se não é uma casa, provavelmente esse lugar não é uma cidade. Se não há casas, provavelmente não é uma cidade. Se não há residências, né? Então por isso que existe essa ideia de pelo menos um ano de assentamento concentrado e permanente. Se possui edifícios públicos ou administrativos especiais, com locais de reunião, mercados públicos. Se possui divisão de trabalho entre os habitantes, de modo que parte da população não esteja engajada em tempo integral nas atividades da agricultura. Isso remete à ideia do rural, né? Quando todo mundo de uma certa região está envolvido em processos de agricultura, muito provavelmente esse ambiente se define como uma região rural, então não seria urbana. Se existe uma divisão de trabalho entre os habitantes com diferentes ações, né, diferentes frentes de trabalho, de forma que nem todas as pessoas estejam envolvidas com a agricultura, então provavelmente esse lugar tem algumas características de uma cidade. Ainda se possui alguma forma de estrutura governamental com os seus governantes designados, com específicos governantes. Então tem um monte de elementos usados para definir se um lugar, um assentamento, um agrupamento de pessoas é uma cidade ou não. Isso pode parecer bobagem para vocês, para quem estiver escutando isso aqui, mas a gente lida com street dance, a gente lida com danças urbanas, e ao contrário do que muita gente acha, e mesmo se fosse isso, mas ao contrário do que muita gente acha, esse street não diz respeito especificamente à rua física, literal, ao asfalto, à calçada. O urbano ou street diz respeito à cidade. Né? A ideia de urbano é o que diz respeito à cidade. Então, é essencial que a gente pense sobre o que é uma cidade. O início da nossa conversa tem que ser o que é uma cidade. Parece muito fora da nossa alçada, do nosso escopo, né? Nós que ficamos estudando movimento, ficamos estudando técnicas e tal. Não. Saber o que é uma cidade é muito importante para nós. Então esse primeiro momento não é balela, não é enrolação, não é um tempo perdido. Sugiro que vocês também vão atrás dessa ideia, né, dessas definições de o que é uma cidade. Então a partir desses critérios meio generalizados, assim, dá para a gente começar a pensar então sobre quais seriam então as primeiras cidades. Lembra qual é a linha de raciocínio que eu estou seguindo? Pensando que street dance para nós agora, nesse momento, significa simplesmente danças vernaculares, danças populares, danças não acadêmicas de contexto urbano. Primeiro a gente está definindo então o que é um contexto urbano. Começamos a ter uma ideia então do que é a cidade. E agora, já que a gente quer descobrir qual é a primeira dança de um contexto urbano, a gente tem que descobrir então qual é o primeiro contexto urbano, ou seja, qual é a primeira cidade conhecida, né? E aí eu fiz uma busca aqui superficial e encontrei algumas cidades. Eu poderia citar o nome delas, até mesmo se eu conseguisse, né? Porque, cara, tem uns nomes em línguas que eu não conheço e a minha pronúncia certamente vai sair muito errada. Mas eu posso até depois colocar isso aqui nos comentários do vídeo quando for para o YouTube, se vocês se interessarem. Mas existe uma ideia aqui que é meio generalizada. Há muitos anos atrás eu entrei em contato com um livro que não tem nada a ver com dança, mas fala muito sobre sociedade, um livro chamado Ishmael, do Daniel Quinn. Um livro muito importante que mudou muito a minha cabeça sobre sociedade. E ele falava muito sobre o crescente fértil e a era da descoberta ou do entendimento da agricultura, né? Quando nós, como sociedade humana, tivemos a transição marcante, importantíssima, de passarmos de nômades, coletores e caçadores para pessoas que passaram a controlar de alguma forma a natureza, gerando plantações, né? A agricultura sendo gerada. O crescente fértil é uma região que engloba vários países atuais, né? E nessa região é onde isso se deu, né? Então eu vou ler aqui, que não é algo que eu tenha decorado. Crescente fértil envolve Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre, bem como partes da Síria, Iraque, Egito, Turquia e Irã.
Então essa região, durante esse período, há 11 mil anos atrás, é onde a nossa sociedade começou a desenvolver as técnicas de agricultura. Não tudo ao mesmo tempo, mas de certa forma durante algum período esse conhecimento foi sendo desenvolvido e transmitido. Então nós passamos a ter a possibilidade de pararmos em um lugar, porque agora a gente não precisava mais correr atrás de lugares onde a comida existe. Nós poderíamos desenvolver a possibilidade da comida existir aqui onde nós decidimos ficar, por meio das plantações. Isso parece bobagem, mas não é, porque a partir dessa ideia é que nós tivemos a possibilidade de gerar assentamentos, gerar agrupamentos de pessoas, que a princípio eram rurais, pois a atividade essencial que fez com que as pessoas se aglomerassem e ficassem no mesmo lugar foi sim a agricultura. Então não era ainda uma cidade, mas a partir desses primeiros agrupamentos é que a ideia, a possibilidade de gerar maiores agrupamentos com necessidade de organização mais apurada, mais complexa, permitiu que a ideia de cidade pudesse acontecer. Então, se o crescente fértil, esse desenvolvimento, o domínio da cultura, da agricultura, aconteceu há 11 mil anos atrás, mais ou menos, as primeiras regiões, os primeiros agrupamentos que conseguem preencher algumas daquelas variáveis sobre o que é uma cidade, as primeiras cidades que foram descobertas datam de razoavelmente 9 mil anos antes de Cristo. Tempo pra caramba, né? Então, agora vamos voltar para a pergunta. 9 mil anos antes de Cristo. Se a gente avaliar street dance apenas como dança vernacular de contexto urbano, agora a gente já sabe que pelas variáveis que configuram um lugar como uma cidade, nós temos cidades razoavelmente há quase 11 mil anos, né? 9 mil anos antes de Cristo. Como é que a gente vai avaliar qual é a primeira street dance? É impossível. Não diria que é impossível, mas é muito difícil e eu não tenho qualquer resposta sobre isso. Mas, de novo, a resposta não importa. Apenas o raciocínio de que a semântica dessa pergunta pode nos levar a esse tipo de raciocínio. Uma street dance, ou seja, uma dança vernacular de contexto urbano, certamente existia há 9 mil anos antes de Cristo, em alguma cidade dessas que se desenvolveram dentro do crescente fértil. Eu não sei se isso é muito louco para vocês, mas para mim faz muito sentido pensar nisso. Tá? Eu acho isso totalmente razoável, né? Pensar que se existe cidade 9 mil anos antes de Cristo e dança urbana, uma dança vernacular de contexto urbano, tinha dança na cidade, certamente, eu posso garantir que tinha dança. Então, a gente está falando que a primeira dança urbana tem todo esse tempo. Complicado, né? Mas eu vou parar esse raciocínio por aqui. E eu vou voltar lá na ideia de street dance para a gente ir para o outro lado então. Se a gente limitar a ideia de street dance, principalmente por conta da língua, né, do idioma com o qual essa ideia está sendo expressada, né, street dance, o idioma norte-americano, então vamos falar que isso significa as danças vernaculares de contexto urbano dentro dos Estados Unidos. Então aí a gente precisa avaliar qual a primeira cidade dos Estados Unidos. Mais uma vez, né? Provavelmente Jamestown, na Virgínia, o primeiro assentamento, né, inglês que realmente deu certo nos Estados Unidos, no comecinho do século XVII. Então provavelmente lá, século XVII, estou falando de 1600. Certamente, então, lá a gente já tinha uma ideia parecida com uma cidade? Eu acho, agora eu estou chutando, mas eu imagino que sim. Mas, de novo, eu estou falando da mesma coisa, eu só limitei geograficamente, mas eu continuo falando sobre a primeira cidade. Então tem uma terceira possibilidade de avaliação do termo street dance. E agora fica um pouco mais complicado, hein? Atenção. Danças vernaculares afro-americanas de contexto urbano pós-funk. Por que pós-funk? Porque daí, quando eu falo sobre street dance, muitos de vocês certamente pensaram em locking, popping, breaking, whacking, hip-hop dance, hip-hop freestyle, house dance, vogue,
enfim, de acordo com as respostas que apareceram no post, muito provavelmente essa foi a ideia mais acessada ao ler a palavra, o termo street dance. Então, se a gente fala sobre esse conjunto de linguagens específico, então a gente está falando das linguagens que foram influenciadas pelo funk. Com algumas exceções, né? Por exemplo, Vogue. Vogue é uma linguagem que data não específica. Eu não sou um especialista em Vogue. Se eu falar uma bobagem aqui, por favor, me perdoem, e quem realmente estuda essa linguagem depois, por favor, venha nos informar melhor. Mas até onde eu consigo entender, o Vogue se desenvolve fortemente na década de 80, mas tem início na cultura ballroom na década de 60 nos Estados Unidos. Então, tá ali, batendo com o funk, né? O funk também é uma ideia, um conjunto de manifestações que tem início durante a década de 60. Então, se a gente vai falar sobre street dance como sendo esse conjunto dessas linguagens específicas, né? As danças vernaculares afro-americanas de contexto urbano pós-funk nos Estados Unidos, então provavelmente o funk é a nossa marca ali limítrofe, né? Retroativamente, de forma cronológica, é a nossa marca limítrofe, então a partir dali. Então o funk como dança pode ser considerado talvez a primeira dança vernacular afro-americana desse contexto, né? O funk, como o que é chamado aqui no Brasil de soul, né? Ou chamado bastante de soul funk e tal aqui no Brasil. Mas a dança funk talvez seja a primeira dessas danças, se eu estiver falando especificamente dessas linguagens. Então, Vogue, por exemplo, é próximo a isso. Antes do locking, do breaking e do popping foram citados. O que é chamado de Brooklyn Rock ou Up Rocking, também anterior ao locking, também anterior ao popping, também anterior ao breaking. Então existe uma linha cronológica aí que pode ser desenhada a partir do funk. Mas tem mais uma variação. Se a gente for pensar sobre os Estados Unidos, eu vi que bastante gente colocou aqui a ideia de tap, né? Tap dance, as danças do jazz dance, do traditional jazz dance ou original jazz dance, faz muito sentido. E sempre que eu falo aqui sobre o contínuo das danças vernaculares afro-americanas, essas linguagens todas estão inseridas nessa ideia, né, do contínuo. Todas elas fazem parte dessa linha do tempo. E então, se a gente for avaliar dessa forma, então não é apenas a ideia de qual é a primeira cidade dos Estados Unidos, mas sim a partir de que momento a cultura africana influencia a cultura popular estadunidense. Se eu estou falando do contínuo das danças vernaculares afro-americanas, eu estou falando do corpo africano dentro dos Estados Unidos. Então aí eu preciso fazer uma outra análise. Desde quando tem cultura africana influenciando de forma contundente a cultura popular estadunidense? E aí, mais uma vez, eu tenho que voltar lá em Jamestown. Acho que eu já falei isso algumas vezes. Se eu não falei aqui, está em vários vídeos meus no YouTube. A primeira grande influência da cultura africana dentro dos Estados Unidos acontece a partir de 1619, com a chegada do navio White Lion, com 20 negros escravizados tirados da África. E a partir dali esses negros passam a influenciar muito esse assentamento, né, essa colônia inglesa na região de Jamestown, na Virgínia, e a cultura popular começa a se mesclar, certo? Ou então a gente tem que ir lá para New Orleans, quando a grande miscigenação cultural teve lugar. Ou então a gente tem que ir para a grande primeira migração negra do sul para o nordeste dos Estados Unidos, quando um número exorbitante de negros escravizados ou descendentes de escravos migra para o nordeste dos Estados Unidos, principalmente para Nova York e Chicago, onde uma enorme miscigenação cultural acontece. Então, percebam, nenhuma resposta para essa pergunta é conclusiva. É impossível explicar ou definir qual é a primeira street dance. Porque se eu avaliar street
Dance como sendo dança vernacular de contexto urbano, eu tenho que voltar para 9000 a.C. Se eu definir que é a partir da primeira cidade estadunidense, eu tenho que buscar qual é a primeira cidade dos Estados Unidos. Se eu avaliar que é a partir da presença, influência da cultura africana no continente, no país, né, nos Estados Unidos, então eu tenho que voltar para a primeira grande e contundente miscigenação cultural entre negros e outras nacionalidades, outras raças nos Estados Unidos. E se eu avalio Street Dance como apenas essa versão bem limitada e restrita, né, dessas linguagens de dança vernacular afro-americanas, de contexto urbano pós-funk, locking, popping, breaking, enfim, todas essas, então aí eu tenho que avaliar pelo menos a partir do funk. A única resposta que eu posso dar para isso, e que não é de forma alguma uma resposta, é apenas um pensamento, é que essa última avaliação, Street Dance como sendo o conjunto dessas linguagens bem específicas, a única avaliação possível, mais próxima de alguma resolução, seria essa, e tendo o funk como referência. Mas mesmo assim, não tem como afirmar isso. Portanto, essa é mais uma das perguntas sem resposta. Não tem resposta. Mas eu espero que todos esses raciocínios elaborados aqui sirvam para pelo menos fazer a gente pensar cada vez mais de forma aberta, complexa, profunda, sobre os questionamentos que nos são gerados ou que nós mesmos geramos dentro dessa nossa área de pesquisa, de interesse, de atuação. Não dá para a gente lidar com essa área de conhecimento tão ampla, tão enorme, dentro daquele conceito do problemazinho de Dunning-Kruger, né? Entendendo que a gente já sabe o suficiente. Não, a gente nem começou a arranhar a ponta do iceberg. Tem muito conhecimento ainda para ser escavado por baixo de tudo que a gente acha que está definido, né? Por exemplo, quando alguém responde lá, provavelmente a primeira Street Dance é o locking. Eu entendo o raciocínio, mas é para isso que eu vim aqui hoje, para falar que esse raciocínio é superficial. Ele precisa de muito mais avaliação, muito mais referências, muito mais leitura, muito mais pesquisa, muito mais profundidade, muito mais complexidade, muito mais amplitude e questionamentos. Assim como qualquer outra coisa com a qual a gente lida nesse meio. Nada está 100% definido. A gente está começando a arranhar a ponta do iceberg. Eu peço desculpas por não ter respondido, mas eu acho que vocês já estão se acostumando com isso. E eu lembro que esse vídeo vai ficar aqui por mais 24 horas, disponível aqui no Instagram, mas como de costume eu vou subi-lo também para o YouTube. A partir de amanhã provavelmente já vai estar disponível lá. E se vocês acharam os raciocínios interessantes, se vocês acharam válidos, se vocês acharam que ajudaram de alguma forma, peço que vocês compartilhem, me deem uma força. E como toda vez eu tenho feito no final do vídeo, eu peço que esse meu projeto de ampliação de conhecimentos, né, aqui no Instagram, todas essas postagens sobre informação, ideias, conhecimentos, citações, dicas e tal, tudo isso que eu tenho feito, se vocês acham legal, se vocês acham que tem valido, que tem um valor, tudo isso, gostaria muito que vocês me ajudassem a compartilhar e chamar mais gente para cá, para que todo mundo tenha acesso a isso. Afinal de contas, eu faço isso gratuitamente, né? Eu não seguro esses conhecimentos ou essas ideias para mim, entrego gratuitamente para todos vocês, e o mínimo que vocês também podem fazer é jogar isso mais adiante. De preferência, sempre citando as fontes. Ok? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, espero ter contribuído de alguma forma. E nos vemos aqui pelo Instagram constantemente. Deixa eu lembrar, eu vou estar em vários eventos esse ano, vários eventos legais. Perguntaram aqui se eu vou estar no Festival Internacional de Hip Hop em Curitiba. Ainda não sei, não é definido, não foi definido isso ainda. Eu provavelmente estarei lá, tá? Se eu vou trabalhar lá é uma outra pergunta, mas provavelmente estarei lá, porque eu gosto muito do evento, tenho uma grande admiração por tudo que acontece lá. Se eu vou trabalhar lá eu não sei. Mas vou estar em vários eventos, mas eu gostaria muito de convidá-los para estarem comigo em São Paulo, no dia 5 de maio,
vai rolar aqui, eu vou desenvolver aquele projetinho de estudo sobre métodos não coreográficos para aulas de danças urbanas. Tenho falado sobre isso bastante, o estudo vai ser muito legal, o material está sendo desenvolvido, eu juro que é algo válido, que é algo de grande valor para todos nós que lidamos com danças urbanas e transmissão, principalmente, de danças urbanas. Acho mesmo que você deveria pensar sobre isso, e se você quiser saber mais sobre isso, entra lá no meu site, henriquebianchini.com/divulgação, sem cedilha, sem o tio, divulgacal. Tá? Tem mais informações lá, ou vem me perguntar aqui mesmo no direct que eu mando as informações para vocês. Fechou? Obrigado mais uma vez pela atenção, grande abraço para todos, seguimos pensando.